eu falo, tudo bem, galera? Eu sou Alex Bagé, tô passando aqui para nossa resenha sobre futebol e que pena que eu vou ter que falar de novo de um constrangimento que eu tô sentindo enquanto torcedor do Grêmio, porque o Grêmio em campo tem sido constrangedor. O Grêmio em campo no Campeonato Brasileiro, na última partida do Campeonato Gaúcho, o Grêmio tem sido deprimente. A gente olha pro Renato e o Renato tá sem reação. Será que acabou o tempo do Renato no comando do Grêmio? Será que é isso que tá faltando para os jogadores do Grêmio? Será que é o preparo físico do Grêmio que de uma hora para outra o Grêmio resolveu tirar o preparador físico que era da seleção brasileira e trouxe um preparador físico que estava no futebol da Tailândia? Vocês sabiam disso? Que o atual preparador físico do Grêmio, ele estava na Tailândia. Senhores, é irritante ver o Grêmio jogar neste momento. E aí tá falando aqui o cara que é jornalista, mas que também é torcedor do Grêmio. É um Grêmio desorganizado. Deixa eu começar pelo principal, né? Eu tô falando de um Grêmio que sofreu para empatar com o Atlético Goianiense. Na rodada passada, foi um Grêmio que perdeu em casa para o Sport Recife. E alguns dias antes, foi um Grêmio que comemorou um tricampeonato gaúcho, perdendo em casa para o Caxias. O que está acontecendo com o Grêmio? Cadê aquele futebol bem jogado? Eu sei, hoje tinha o Jean-Pierre. Mas o Jean-Pierre estava machucado. Mas quando o Jean-Pierre está inteiro, o Renato por vezes não usa. O Grêmio caminhou em campo. O Grêmio tomou um gol de cabeça muito cedo. E o Grêmio sofreu para conseguir empatar. E foi empatar muito tarde, aos 41 minutos. E no final do segundo tempo, o Vanderlei fez defesa. No final do segundo tempo, teve um chute no travessão do Mateuzinho, jogador do Atlético Goianiense. O Jeromel foi dar bote errado hoje, tomou caneta. O Jeromel acabou expulso. O Kahneman tomou o terceiro cartão amarelo e foi se jogar numa bola lá para tentar evitar um cruzamento e acabou esticando demais a coxa, pode estar com problema muscular. Então, eu tô falando dos cartões dos zagueiros porque na próxima rodada o Grêmio joga contra o Bahia, fora de casa de novo. E o Grêmio não vai ter nem Jeromel nem Kahneman, porque um tomou o terceiro cartão amarelo e o outro foi expulso. Então a gente tá falando de uma noite do Grêmio em que eu não sei porque o Renato... eu até entendo que ele não coloque o Robinho no começo do jogo, porque o Robinho tá jogando com a camisa para fora do calção, o Robinho tá visivelmente fora de forma. Então ele tá tentando aprimorar esse lado físico, eu imagino por isso que ele não coloca na vaga do Alisson. Mas olha o que a gente tá falando. A gente tá falando de um Grêmio que tá dependendo, por exemplo, do Isaac. Hoje o principal jogador do Grêmio em campo, além do goleiro Vanderlei, que fez defesas importantes, foi o Isaac. E o que me chama a atenção é que é um Grêmio sem articulação, é um Grêmio cansado, é um Grêmio desorganizado. Será que o Renato bateu no teto? Será que dá para dar alguma sacudida no time do Grêmio? Porque o Renato, no começo da entrevista coletiva, o Renato disse o seguinte: mas é muito difícil jogar no Campeonato Brasileiro. O Grêmio só fez 2 partidas em casa, se eu não me engano, foi mais ou menos o que ele falou. Na verdade, o Grêmio fez 3 partidas em casa, né? Porque o Grêmio começou em casa contra o Fluminense e ganhou, depois empatou contra o Corinthians e depois perdeu para o Sport Recife. Mas é que a justificativa do Renato ela cai por terra porque o Renato não tem mais o que explicar. Porque em determinado momento, quando a situação estava complicada no segundo tempo, aliás, a situação complicada contra o Atlético Goianiense foi no primeiro e no segundo tempo, mas no segundo tempo teve um determinado momento que o Renato foi lá e ele tirou um volante, que era o Lucas Silva, e sabe como é que ele tentou mudar o jogo? Botando um outro volante que era o menino Darlan. E você não consegue mudar o jogo se você troca uma garrafa por outra garrafa. Você tem que trocar e buscar uma alternativa. O Wagner Mancini, que é o técnico do Atlético Goianiense, ele teve domínio do jogo nos 2 tempos. E eu não estou fazendo exagero e vocês concordam sim comigo. O Atlético Goianiense teve mais perto de vencer o jogo do que o Grêmio. O Renato vai para a coletiva e de novo ele desenha uma coisa que tá tudo certo. Não tá certo, Renato, não tá. Os últimos 3 jogos, se a gente pegar só a final do Campeonato Gaúcho, em que o Grêmio perdeu em casa e o Caxias jogou em metade do campo e era no campo defensivo do Grêmio. Aí nós perdemos em casa para o Sport Recife, dentro da nossa casa, com o Sport Recife jogando dentro do nosso campo. E aí o Renato vai jogar contra o Atlético Goianiense, ele sai perdendo o jogo e ele sofre demais para conseguir empatar. O Grêmio não tem organização, o Grêmio não tem preparo físico, o Grêmio não tem articulação, o Grêmio não tem uma jogada que possa, de certa forma, preocupar o adversário. O Grêmio está se preocupando com o Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense entrou no Campeonato Brasileiro com apenas uma missão: não ser rebaixado. E o Atlético, há poucos minutos, quase ganhou do Grêmio.
O presidente Romildo está acompanhando a delegação, vai acompanhar também no jogo da Bahia. Está precisando ter uma atitude de alguma coisa diferente, porque é impossível que se olhe tudo o que está acontecendo no entorno do Grêmio e se considere normal. E que o Renato vá para a coletiva de novo, abrindo a coletiva dizendo o seguinte: não, mas o Campeonato Brasileiro é isso aí. Não, Renato, não, o Campeonato Brasileiro não é isso aí. Não, mas o Campeonato Brasileiro é o seguinte, tu ganha um jogo, daqui a pouco tu tá lá em cima. Mas aí que tá, Renato, tu não tá ganhando de ninguém. O Grêmio tem 6 jogos no Campeonato Brasileiro, Renato. Você ganhou o primeiro contra o Fluminense num golzinho de bico do Diego Souza. Então que história é essa que o campeonato tá? Mas quando é que vem essa vitória? Se a todo momento tu diz a mesma coisa, Renato, será que não tem ninguém cobrando o Renato? Se o Renato bateu no teto, troca o Renato, ponto final. O Renato é o maior ídolo da história do Grêmio. Só que como treinador atualmente ele não consegue mais tirar mais nada desse time. Até quando que vai se ficar nessa enganação da entrevista coletiva? Parece que todo mundo que está acompanhando o jogo não viu o jogo que o Renato viu. O Grêmio é deprimente, o Grêmio é constrangedor, o Grêmio é cansado, o Grêmio é desorganizado, o Grêmio é uma bagunça, o Grêmio é um amontoado de jogadores. O tempo inteiro assim. Mas pro Renato, daqui a pouco, não, o Campeonato Brasileiro, qualquer vitória você sobe. Mas então ganha para nos mostrar isso. Porque é duro perder pro Sport Recife, empatar com o Atlético Goianiense e ouvir as entrevistas do Renato. O Renato não erra nunca. É um mistério da Santíssima Trindade o Grêmio tá mal no campeonato, porque é só o torcedor ou a imprensa que enxerga isso. Porque o Renato não enxerga assim. Mas será que o Renato vai ficar intocável até quando? Senhores, não dá mais. O Grêmio bateu no teto. O Grêmio de novo contra o Atlético Goianiense dessa vez. O Grêmio de novo foi constrangedor. E isso tá muito complicado. Abraço todo mundo aí. Até daqui a pouco, mas eu quero a tua ideia. Eu quero trocar resenha contigo. O que tá acontecendo com o Grêmio? Será que deu pro Renato? Chega do Renato? Eu não aguento mais o Grêmio constrangedor do jeito que ele tá sendo nos últimos tempos. Até daqui a pouco.